Olá, pessoal. Eu dei uma aula sobre essa questão que envolve externalidades, e essa aula também é de externalidades, tá? Apresentando 3 artigos de economia sobre externalidades, bens públicos, essas questões que envolvem a teoria de Coase, sobre custos de transação, né? A punição para isso, eu apresentei essa questão do subsídio pigoviano e imposto pigoviano, exatamente para punir, no caso do imposto, e na verdade, cobrar um comportamento positivo, e no caso do subsídio pigoviano, no sentido de é, incentivar comportamentos positivos, né? Tá. Então, vamos aqui voltar aqui nossa aula de externalidades, continuar aqui esse conteúdo sobre externalidades na nossa unidade, certo? Vimos aí os conceitos de economia, problemas econômicos fundamentais, decisões relativas à CPP, os princípios de economia do Mankiw, como pensam os economistas, a interdependência, ganhos de comércio, a demanda, a oferta, equilíbrio de mercado, aplicações para a demanda, a oferta e equilíbrio de mercado. E nós vamos falando agora de falha de mercado, externalidades e bens públicos, ok? Falhas de mercado, externalidades e bens públicos. Então, o conteúdo todo, quando nós pensamos em falhas de mercado, nós pensamos aí todo esse conteúdo de falha de mercado, que vemos externalidades, bens públicos, mercados incompletos, poder de mercado, monopólios naturais, assimetria de informações, inflação e desemprego. Hoje é só externalidades e bens públicos. Já tivemos uma longa conversa sobre externalidades, né? E vamos passar aqui então nesse conteúdo brevemente. Falamos aqui considerando novamente o córrego do Feijão em Brumadinho, que é um exemplo de externalidade negativa do que aconteceu ali, dessa imprudência de engenharia de lidar com a barragem, resultando em vários prejuízos ambientais, sociais, econômicos, para a sociedade, muitos prejuízos humanos mesmo, e as pessoas que saíram dali estão realmente frustradas porque perderam muitos patrimônios, casas, etc. E tal. Então, a externalidade negativa foi muito grande. Vemos aqui o vazamento de óleo, né, que realmente também é uma externalidade negativa, causou ali prejuízo turístico, um prejuízo ali para a economia, as pessoas que vivem da pesca, que vivem nessa região ali, usam a água, o prejuízo realmente para ambiental, para peixes, para os seres vivos que vivem, né, no oceano, nessa região. Realmente o Nordeste sofreu bastante com essa externalidade negativa, né? Aqui vemos outra imagem, né? Então, o que são externalidades? Retomando aqui de novo. Quando as ações de uma pessoa, agente econômico, impactam o bem-estar de outros que não tomam parte da ação, né? Isso é externalidade. Quando a ação de uma pessoa, agente econômico, impacta o bem-estar de outro que não tomam parte da ação. O valor social ambiental é diferente do valor privado ou econômico. Se o valor social ambiental for maior que o valor econômico, há uma externalidade positiva. Se o valor social ambiental for menor que o valor econômico, há uma externalidade negativa. Então, toda a questão aqui é o valor social, o valor econômico, certo? Diante dessa questão que envolve, então, esse aspecto econômico, né? Por exemplo, se o valor social, se o valor ambiental é maior, então nós temos aí uma externalidade positiva na medida que vocês observam que o meio ambiente, a fauna, a flora, elas têm uma externalidade positiva para todo o globo terrestre, né? Toda a fauna e flora preservada e bem preservada tem externalidades positivas. Preservar tem externalidades positivas. O valor social é maior, né? De você ter um ambiente, um meio ambiente adequado, né? Então, é maior do que a externalidade, maior do que o custo econômico, né? De você realmente ir lá e explorar esse ambiente de maneira inadequada. Então, a externalidade positiva está relacionada a isso. A educação tem um valor social muito elevado, possui externalidade positiva. Fumar possui externalidade negativa, o valor social, custo é baixo, o valor ambiental de depredar o meio ambiente diminui o valor do meio ambiente, a processo de assoreamento de rios, desertificação de florestas,
diminui realmente o valor social desses ambientes, então gera realmente externalidade negativa. Né? O custo, né, o valor social ambiental, ele torna-se menor do que o valor econômico. Não tem quase valor econômico para a sociedade você trabalhar num deserto, usar um deserto. O que é que você vai fazer num deserto? Dependendo do deserto, tem umas pessoas, como os israelenses, estão conseguindo produzir e plantar no deserto, mas que eles estão utilizando tecnologias inovadoras. No geral, realmente, o valor social é baixo. Né? Então, nós vemos aqui nas externalidades, né, quando falamos aqui, é forma de externalidade, política pública, solução privada. Aqui, observa só, pessoal. Quando nós pensamos isso aqui, em externalidades, nós temos aqui forma. Quando você fala de política pública, política de comando e controle. Então, você vai fazer regulamentação. Essa política de regulamentação, de comando e controle, o governo ele pode tornar obrigatório externalidades positivas ou proibir externalidades negativas de determinados comportamentos. Né? A aplicação para a externalidade negativa, por exemplo, o governo estabelece um teto máximo de 300 toneladas de poluição. É um exemplo. Né? Aqui nós temos outro exemplo, política pública baseada no mercado. Você pode ali utilizar taxas corretivas como subsídios, como eu comentei em aula anterior. O imposto pigoviano, o subsídio pigoviano são maneiras de você ali incentivar ou desincentivar um comportamento. Incentiva por meio de incentivos, né, subsídios, desincentiva por meio de impostos. Né? Os impostos corretivos se destinam a induzir os decisores privados a considerar os custos sociais que surgem a partir de uma externalidade negativa. Então, a aplicação para a externalidade negativa é que cada tonelada de poluição, a empresa paga imposto sobre isso. Né? Então, a política pública ainda baseada no mercado, a licença de poluição negociável. As empresas possuem licenças e podem negociar entre elas. Aí, uma aplicação, uma empresa pode ceder 50 toneladas de seu teto de poluição, como uma empresa que já alcançou o teto. É um exemplo. Soluções privadas, códigos morais e sanções sociais, é um exemplo. Contratos entre as partes interessadas para poder reduzir, né, esses impactos de externalidades. Teorema de Coase, ele fala o seguinte: se o setor privado puder negociar livremente, sem custos, a alocação de recursos, pode resolver o problema das externalidades via sistema de mercado. Isso é uma ficção. Tá? Repetindo, se o setor privado puder negociar livremente, sem custos, a alocação de recursos, pode resolver o problema das externalidades via sistema de mercado. Então, nós temos aqui primeiro uma questão aqui do CESP, do Tribunal de Contas do Estado, Espírito Santo, né? Proibir a produção ou consumo de um bem considerado nocivo a terceiros é uma forma comum de intervenção da administração pública na economia. Segundo o teorema de Coase, em condições ideais, esse tipo de intervenção não seria necessária no caso de haver externalidades negativas, sendo suficiente, nesse caso, a definição clara dos direitos de propriedade e a possibilidade de livre negociação entre as partes afetadas pelo consumo do bem. Então, nós vemos aí realmente a resposta para a pergunta. Para essa questão é certa. Você pode proibir, o Estado pode proibir o consumo, o uso de bem nocivo a terceiros. É uma maneira do Estado intervir, uma política pública de intervenção. Isso é questão do teorema de Coase. Em condições ideais, esse tipo de intervenção não seria necessário no caso de haver externalidades negativas, sendo suficiente, nesse caso, a definição clara dos direitos de propriedade. Então, se você define, segundo o teorema de Coase, o que é de propriedade, a quem pertence, quem está excluído do uso, quem tem direito ao uso, quem é excluído do uso, é possível transacionar, passar para outro, né? E há realmente consequências, responsabilidades pelo uso. Aí ele está falando, é a possibilidade de livre negociação entre as partes, lembra que nós falamos sobre isso? Afetadas pelo consumo do bem. Falamos em aulas anteriores sobre essa questão da livre negociação. Direito de propriedade e livre negociação entre as partes. Ou seja, não, se eu
eu estou poluindo, só que esse meio ambiente poderia ser o empresário, estou poluindo esse meio ambiente, mas estou te pagando aqui, comunidade, tanto para poluir. Podia ser isso, né? Porque, por mais que seja responsabilidade de quem detém a fazenda, o terreno, hectares de terra, aí só que existem consequências de poluir uma parte do ambiente, né, do meio ambiente. Aí, de repente, é uma fábrica que trabalha com produtos químicos e aí está poluindo determinados ambientes, aí poderia realmente fazer uma negociação, uma livre negociação com as partes afetadas, né? Enfim, a vira e mexe, eu acredito que tem índios que fazem negócios com o setor privado para poder explorar terras e até tomar terras, talvez, né? Tem alguns índios que, embora realmente existam índios que são sérios, né? Mas existem aqueles que fazem alguns negócios com privados, né? Pessoas que realmente estão interessadas nas terras deles. Segunda questão, CESP, MPS, analista. A existência de externalidade justifica a intervenção do Estado. Contudo, de acordo com o teorema de Coase, as externalidades ou ineficiências econômicas podem ser, em uma determinada circunstância, corrigidas e internalizadas pela negociação entre as partes afetadas sem a necessidade de regulação estatal. Certo. Né? Então, poderia não haver a necessidade do Estado. O Coase fala as externalidades ou ineficiências econômicas podem ser determinadas, em determinadas circunstâncias, corrigidas e internalizadas pela negociação entre as partes. As partes poderiam negociar livremente os prejuízos ambientais. É isso que está relacionado à teoria de Coase. As externalidades poderiam ser acordadas entre as partes, né, para que realmente fosse minimizado os impactos. Os impactos continuariam, mas que as pessoas poderiam estar negociando alguma coisa em relação a isso, né? Então, não justificaria a intervenção do Estado. O Estado não precisaria intervir nesse caso. Propriedades do bem. A propriedade da exclusão significa a propriedade de um bem segundo a qual uma pessoa pode ser impedida de usá-lo. Então, uma pessoa pode ser impedida do uso de um determinado bem. Ok? A propriedade da rivalidade significa que a propriedade de um bem segundo a qual a sua utilização por uma pessoa impede outra de usá-lo. Então, exclusão significa que a propriedade de um bem segundo a qual a pessoa pode usar, o uso de um a pessoa pode ser impedida do uso do bem, na exclusão, a propriedade de exclusão. A rivalidade significa que o uso de uma pessoa impede a outra de usar. Aqui, a primeira, a pessoa excluída do uso, a segunda, rivalidade, o consumo de uma implica na exclusão do consumo pela outra pessoa. Então, nós temos aqui tipo de bem, propriedade, pergunta se é rival ou não, se é rival ou excludente. Se é rival, sim, se é ou não. Excludente, sim ou não. Digamos aqui, se é rival, sim, sim. Se é rival excludente, se a resposta for sim, o bem é privado. Em estradas com pedágio e congestionadas. Sapato que você usa. São bens privados. Se o bem realmente não é rival, mas ele é excludente. Ou seja, rival no sentido de que o consumo por uma pessoa impede outra de consumir, mas ele não é excludente, a pessoa ela não é excluída do consumo. Monopólios naturais, por exemplo, entradas com pedágios e sem congestionamento. Fornecimento de água e luz. Fornecimento de água e luz, aqui no Brasil, a SEB e a CAERB são monopólios naturais, legais, né, até, que fornecem água, fornecem energia elétrica, certo? E o seu consumo de água e de luz não impede outros de consumirem, correto? Diferente do bem privado. O seu sapato, só você consome. O seu consumo, o seu uso do sapato impede outro de usar o seu sapato. É um bem privado. Tá? Aí nós estamos vendo aqui tanto a água como a luz, a energia elétrica, as pessoas que não pagam, não têm como, nesse sentido, são excluídas desse consumo. Né? Mas o seu consumo não exclui outro do consumo da água e da luz. Então, não é rival, mas é excludente. É excludente porque precisa pagar para consumir.
Então, é excludente. Tá? Então, as pessoas podem ser excluídas desse consumo. O sapato é a mesma coisa. Se você não pagar pelo sapato, você é excluído do consumo. Tá? Pedágio é a mesma coisa. Aí, se você você realmente é um bem rival, não é um bem rival. Ou seja, você não é excluído de transacionar numa via, porque, na verdade, é uma questão simplesmente de você pagar. O seu consumo não diminui ou impede o consumo de outra pessoa. Mas é excludente, porque tem que pagar o pedágio. Né? Então, estradas com pedágio, sem congestionamento, é um exemplo para bens que são não rivais, mas são excludentes. Sem congestionamento. Mas tem congestionamento, você vai ter. Então, o teu consumo vai impedir, nesse sentido, o consumo do outro, naquele momento exato. Né? Porque, como diz o pessoal, tempo é dinheiro. Então, para estradas sem congestionamento, não há rivalidade. Teu consumo não impede o consumo do outro. Mas, com estágio com pedágio, há realmente rivalidade. Sim. Então, aí nós pensamos o seguinte: a resposta agora é se sobre ser rival e excludente, vamos dizer o seguinte: sim, é rival, mas não é excludente. Então, por exemplo, rivalidade, estradas sem pedágio e congestionadas. É grátis, você passa, mas está congestionado. Então, realmente é um bem rival. Né? E outra coisa que podemos considerar é que é excludente? Não. Você não é excluído se não pagar, porque é grátis. Né? Não tem pedágio, não tem realmente necessidade de pagar pelo pedágio. Peixe do mar, você é excluído? Não. Mas ele é rival no sentido de que aquele peixe que você pescou, do peixe do mar, ele só você vai consumi-lo. Você exclui outro do que ele consome. Ok? Então aqui nós temos outra resposta para bem rival e excludente. Se o bem não é rival, se ele não é rival, ele não é excludente agora. Exemplos de bens que são não rivais e não excludentes. Estradas sem pedágio e sem congestionamento. Né? Não rival e não excludente. Você não exclui outra pessoa do consumo, porque você está usando aquela estrada grátis, né? Não tem congestionamento, vários carros na via, que te impede, o que atrapalha o teu tempo. E, ao mesmo tempo, você não precisa pagar por isso. Né? A Defesa Nacional, porque, na verdade, você observa que a Defesa Nacional, as Forças Armadas, elas estão ali prontas para defender todas as pessoas no território nacional, independentemente se elas estão ou não arcando com todos os seus impostos. Né? Então, a pessoa, o governo está ali, né, protegendo as fronteiras, com as Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha, Aeronáutica, né, as Forças Especiais. Então, aí, esse consumo, que é o segurança pública, não vai realmente. Você não vai ser excluído do consumo. Todos os brasileiros são contemplados por esse consumo. Mas imagina se fosse verificar se não, fulano não está pagando imposto. Não vamos proteger ele. Coloca ele ali entre os inimigos, porque ele não pagou o imposto. o imposto. Então, para financiar as Forças Armadas, aí não vamos proteger. Vamos selecionar os cidadãos que não serão protegidos, não receberão esse bem público que é a segurança, porque eles não estão pagando seus impostos, né? A pessoa. Então, não existe isso. Então, ele não é excludente, é não rival e não excludente, ok? Então, vamos continuar aqui, rapidamente. Descrição aqui de bens públicos, segundo Samuelson, bens privados são rivais excludentes. Então, o consumo de maior quantidade de um bem privado por um consumidor, dada a oferta, implica menor consumo para os demais consumidores. Rivalidade. Por outro lado, só tem acesso ao consumo do bem privado os consumidores que pagarem por ele. Exclusão. Então, é rival e excludente. Bem privado. Então, nós vemos aí bem públicos, puros, e a não rivais e não excludentes.
bens públicos puros a não rivais e não excludentes. Exemplo aqui, nós temos não apresenta rivalidade no consumo e nem exclusão para quem não paga espontaneamente por ele. Ok? É o caso da Defesa Nacional, da Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Saúde Pública, da Justiça Pública, da Qualidade Ambiental, etc. Para esses bens, o usuário atribui utilidade, mas não revela sua preferência, pois, decidindo não pagar, o usuário não pode ser excluído do consumo do serviço. Não é possível, portanto, estimar a estimativa da curva de demanda. O financiamento do custo de produção não pode ser feito pelo mercado, mas por tributos. Okay? Bens semipúblicos podem ser rivais e excludentes. Os bens semipúblicos, como os serviços de educação e saúde, apresentam consumo rival excludente, mas apresentam também externalidades, ou seja, o benefício social é maior que o benefício privado, internalizado pelo consumidor, o que também justifica a intervenção governamental. Exemplo, saúde e educação. Tá? Então, nós temos aqui um quadro com exclusão e não exclusão, ou seja, rivalidade, não rivalidade. Rivalidade, bens públicos, comida, vestuário. Vestuário é bem público, né, porque a pessoa é excluída do consumo, né? A rivalidade e é excluída do consumo, tem que pagar por isso. E o seu consumo de comida e vestuário, então, vai implicar no não consumo por outra pessoa. Automóveis, combustível, eletrodomésticos, eletricidade, gás e água canalizada, doméstica, telecomunicações, mobiliário e casa. Então, são todos bens privados, bens que são exclusivos e rivais. Exclusivos porque tem que pagar por eles, e rivais, ou seja, as pessoas podem ser excluídas desse consumo se não pagarem, é isso que significa, na verdade, né? E rivais porque esse consumo vai implicar no não consumo por outras pessoas. Aqui na não exclusão, né? Não exclusão, ou seja, você não é excluído do consumo, bens comuns ou quase públicos, mas que são rivais, recursos naturais, estoque de peixe no lago, o peixe que você está consumindo implica no não consumo por outra pessoa, a caça de cogumelos na floresta, estrada, recursos de madeira, jazida de carvão, pedreiras, praias fluviais, praias de mar, água de uma nascente, etc. Então, você não é excluído desse consumo, não tem que pagar por ele, mas ao mesmo tempo o produto em si específico que você pegou é rival, né? Então é isso. Correto? Entendido aí, pessoal? Ficou claro? Beleza. Então, não rivalidade. Não rivalidade, mas tem exclusão. Ou seja, o consumo por uma pessoa não vai implicar no não consumo por outra. Bens semipúblicos, bens clube, por exemplo, né? Cursos de dança, cinema, estrada com portagem, museus, parques privados, televisão por satélite, serviços sociais e recreativos para os seus sócios, bens de acesso restrito. Então, observa que esses bens aqui, televisão por satélite é TV aberta, então você não é excluído, né, você é não rival, melhor dizendo, você não precisa, o seu consumo da TV aberta não vai implicar no não consumo por outra pessoa, mas você tem que ter uma televisão, você tem que pagar por isso, tem que pagar talvez uma energia elétrica e tal, para você tem algumas condições para você ter esse bem, correto? O que é que nós vemos aqui também? Outro ponto que nós podemos considerar a dança, né? Dança, você é não rival, se o fato de você dançar, participar de um curso de dança, não vai implicar no não consumo por outra pessoa que quer também dançar, ou ir ao cinema e etc e tal. Mas tem que pagar para ir ao cinema e pelo curso de dança, e por aí vai. Outro ponto aqui, não exclusão. Bens públicos puros. Bens públicos puros, você não é excluído, não há rivalidade. Não há rivalidade nem exclusão. Por exemplo, televisão de canal aberto, televisão por satélite de TV fechado né? Você tem que pagar, né? Então é exclusivo. Mas não rival. Se você não, o serviço de streaming da Netflix, etc e tal. Pessoal, voltando aqui, eu voltei aqui só para explicar, fazer essa diferença, tá? Então, esse serviço de streaming, ele é exclusivo, na verdade, porque as pessoas são excluídas na medida que não pagam por o bem, mas é não rival, porque o seu consumo desse stream, a HBO e por aí vai,
não vai realmente diminuir o consumo por outra pessoa que está assistindo ao mesmo tempo, né? Então, aqui, ó, por exemplo, serviços aqui como que são não exclusivos, nesse caso aqui, ó, não exclusivos, não rivais, já retornando agora de novo, bens públicos puros, puro mesmo, que é um bem público puro, televisão de canal aberto, esse é um serviço de bem público puro, tá? Porque, nesse sentido, porque não rival, não excludente, segurança pública, porque é novo. Ah, não, se a pessoa estiver invadindo a sua casa, aí, ou então, cometendo um crime, aí você vai ligar e tal, aí você, por favor, venham aqui, PMDF, Polícia Civil, aí o pessoal vai lá no computador, digita lá, não, fulano, você não pagou seus impostos, então nós não vamos poder enviar o policial civil, a PMDF e tal, para poder te assistir, porque você não pagou seus impostos, então, né? Não é assim. A Defesa Nacional ou Defesa no DF, né, das Forças Auxiliares, tanto as Forças Armadas, né, como as auxiliares, você vê aí que não exclusivo, não rivais nesse sentido aqui, tá? Farol da orla marítima, fogo de artifício, romaria, ponte não congestionada, iluminação pública, ar, estradas vazias, praças e ruas. Aqui nós temos aqui uma questão de CESP, CNJ, analista, a atuação em situações conhecidas como falhas de mercado é uma forma clássica de intervenção da administração na economia, sendo a provisão de bens públicos puros, cujo consumo é não excludente e não rival. Um exemplo desse tipo de ação, né? Essa questão aí que envolve bens públicos puros. Né? Então, não excludente, não rival. Nesses termos, a oferta de serviços públicos de saúde poderia ser definida como um típico caso de provisão de bens públicos. Gabarito errado, tá? Gabarito errado, porque, na verdade, nós pagamos, sim, nossos impostos nesse sentido para ter oferta de saúde pública, né? Nesse sentido, nós pagamos, nesse sentido, e é caro o SUS, nós podemos pensar dessa maneira, e não tem vaga para todo mundo. Na verdade, podemos pensar assim, ó, o que acontece? O consumo para uma pessoa de um leito, eu acho que nesse período de pandemia nós vimos mais claramente isso, ele vai implicar em não consumo pela outra pessoa. Então não é um bem público puro, e não entenda bem público puro aqui como conceito da administração pública, tá? Do direito administrativo, mas no sentido econômico, na medida que se você está sendo atendido, outra pessoa não está sendo atendida porque você está sendo atendido no SUS. Pensa dessa maneira. Então, é um bem que o consumo por uma pessoa implica no não consumo por outra, naquele exato momento, né? Então, os leitos que estavam sendo necessários, né? Tinha pessoas que estavam, inclusive, morrendo em leitos, sem atendimento, porque não tinha. Porque não é um bem público puro, é um bem público que é rival. Né? Ele é rival. Pensa na rivalidade para você entender isso aqui. Se você pensar na rivalidade, você vai entender que nem todas as pessoas estão em faculdades públicas, porque o bem ele é rival. Né? Ele depende, na verdade, de que pessoas que nem todos, não tem vaga para todo mundo, as vagas são limitadas, então tem que fazer o vestibular. Então, o bem ele é rival. O consumo de um implica no não consumo por outra pessoa que não conseguiu passar no vestibular. Correto? É a mesma coisa a assistência à saúde no SUS. Então é isso, terminamos aí o nosso conteúdo. Coloquei um vídeo para vocês, nossas referências bibliográficas, ok? E muito obrigado pelos momentos de estudo. Vamos agora para o nosso exercício de economia.